O mundo grita com dores de parto. Os jornais diários estão repletos de indícios de um conflito no futuro próximo. Iremos abordar também nesta atualização o grande aniversário dos anabatistas, aqueles que negaram a tradição católica do batismo infantil, mas neste encontro houve de fato uma unificação entre as partes, entre os católicos e os anabatistas. Nós temos visto que ultimamente esforços estão sendo feitos para acabar com tudo aquilo que a reforma protestante e suas ramificações trouxeram no cristianismo. Sejam bem-vindos, eu sou Nésimo, o seu apresentador. Estou aqui para lhe apresentar os mais recentes eventos no mundo profético. Vamos iniciar com uma oração. Obrigado, Senhor, por estar conosco ao longo do dia. Eis-nos aqui para mais um momento especial em que poderemos contemplar e olhar para aquilo que sucede ao nosso redor como indício de sua breve volta. Prepara o nosso coração, Senhor, para o seu encontro. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos no livro Testemunhos Seletos, nos é dito o seguinte: as condições do mundo mostram que estão iminentes tempos angustiosos. Os jornais diários estão repletos de indícios de um terrível conflito em futuro próximo. Roubos ousados são ocorrência frequente, as greves são comuns, cometem-se por toda parte furtos e assassínios. Homens possuídos de demônios tiram a vida a homens, mulheres e crianças. Esta é a ordem do dia. Isto é o que está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Ora, vejam aqui, isto é de 2 de junho de 2025. Terceira Guerra Mundial se aproxima. Líderes globais têm 2 semanas enquanto o relógio avança em direção à catástrofe. Bem, não estou aqui para alarmar alguém, apenas compartilhar aquilo que as informações dizem. Ora, vejam aqui, eu vou deixar o link desta matéria aí na descrição do vídeo. Isto vem da The Economic Times. Terceira Guerra Mundial se aproxima. Líderes globais têm 2 semanas apenas, enquanto o relógio avança em direção à catástrofe. Ora, isto vai acontecer? Não sei. Quero apenas compartilhar o que as informações dizem agora. Vejam só. Após intensas reuniões na Ucrânia e na França, os senadores americanos alertam que Vladimir Putin está paralisando as negociações de paz enquanto se prepara para um ataque maior. Eles afirmam que nas próximas 2 semanas tudo pode mudar. Os senadores americanos afirmam que o mundo tem um tempo limitado para agir antes que a guerra saia do controle. Bem, em primeiro lugar, de acordo com o próprio Jesus Cristo, guerras e rumores de guerras não é o fim. Não é a guerra que vai trazer o fim ao nosso mundo. Não, não será. Mas vamos acompanhar um pouco esta reportagem. O que realmente está acontecendo no nosso mundo agora. Irmãos, como diz irmão White, os jornais diários estão repletos de um terrível conflito no futuro próximo. Ora, vejam aqui. 2 horas. Foi quanto tempo Donald Trump e Vladimir Putin estiveram ao telefone. Essa chamada aconteceu na segunda-feira passada. Aparentemente, nenhum dos dois queria desligar. Ambos concordaram em pressionar pela paz na Ucrânia. E dias depois, olhem para onde estamos, a discutir uma terceira guerra mundial. Falar sobre uma semana de montanha-russa. Foi de paz a guerra global em pouco mais de 7 dias. A pergunta é, o que ocorreu de mal? O presidente Trump perdeu o enredo na Ucrânia? Vamos tentar responder a isso esta noite. No domingo, Donald Trump fez uma crítica rara a Vladimir Putin. Ele disse que o presidente russo ficou absolutamente louco. Essas foram as suas palavras. E disse isto após um ataque russo à Ucrânia, aquele que lhe falamos. Então, ontem, Trump reforçou a posição. Deixe-me citar a sua declaração. Isto é o que ele disse. O que Vladimir Putin não percebe é que, se não fosse por mim, muitas coisas realmente mais já teriam acontecido à Rússia. E eu quero dizer coisas realmente más.
Ele está a brincar com fogo. Isso é uma retórica típica de Trump. Mas a resposta não veio de Putin, veio do seu estreito colaborador, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev. Novamente, deixe-me citar o que os russos disseram em relação às palavras de Trump sobre Putin brincando com fogo e coisas realmente más acontecendo à Rússia. Só conheço uma coisa realmente má: a Terceira Guerra Mundial. Espero que Trump entenda isso. Isso é uma grande escalada. Lá, Medvedev está a falar sobre uma Terceira Guerra Mundial. Naturalmente, os Estados Unidos condenaram isso. Os conselheiros de Trump estão a chamar-lhe imprudente e não condizente com o líder mundial. O que é uma coisa rica de se dizer quando o seu presidente é Donald Trump. Mas isso é uma conversa diferente. A questão neste momento é como chegamos a este ponto? Como passamos de conversações de paz para a Terceira Guerra Mundial? Vamos orar para que os ventos continuem sendo contidos. Os homens estão desesperados por guerra. As nações estão sedentas por guerra. Se ainda não chegamos a este ponto, é porque há um Deus quem tem a mão no timão. Um Deus quem controla a história deste mundo. Um Deus que ainda tem uma obra a fazer. De acordo com Apocalipse capítulo 6 e 7, há uma obra ainda a ser feita antes que Deus permita que os ventos sejam soltos. A obra de selamento do seu povo. Queridos irmãos, realmente nós estamos em momentos dramáticos. Passando isto, nós vemos que agora a cidade de Chicago está se preparando para celebrar a eleição do primeiro Papa americano. Uau, isto é muito interessante. O evento agora está sendo divulgado pela Diocese de Chicago e milhares de pessoas, logo no primeiro dia, já compraram bilhete de ingresso para esta grande celebração. Ou seja, os cidadãos de Chicago vão se unir para celebrar a eleição do primeiro Papa americano. Agora eu fico perguntando, imagina como é que será quando ele estiver presencialmente na América a convite da Casa Branca e do Congresso americano. Isto vai ser realmente histórico. Este evento vai ter lugar no dia 14 de junho e é descrito como sendo um encontro de fé, unidade religiosa e espírito comunitário em torno da eleição do primeiro Papa americano. Vejam que isto vem do Vatican News. Chicago se prepara para celebrar a eleição do Papa Leão XIV. Vamos ver o vídeo aqui em que este padre, este cardeal, na verdade, faz o convite para este evento. Vejam só. Saudações a todos. Estou de volta a Chicago por alguns dias antes de retornar a Roma para a instalação do Papa Leão XIV neste fim de semana. Mas queria avisar-vos que estamos a planear um encontro no Wright Field a 14 de junho para celebrar a sua eleição. Mais detalhes serão anunciados na próxima semana, por isso, fiquem atentos. Algumas horas após este comunicado, 9.000 pessoas pagaram bilhete de ingresso para o evento. No final do dia, 20.000 pessoas já haviam pago o bilhete de ingresso para este evento de unidade, este evento comunitário, para celebrar o primeiro Papa americano. Bem, queridos, isto é muito interessante. Vamos passar também deste ponto. Vejam que agora os anabatistas, que é um grupo religioso com uma história realmente impressionante, um dos grupos que mais sofreu nas mãos do poder papal, perseguição, inquisição, foram torturados por negarem a seguir as tradições de Roma, mais concretamente no que tange ao batismo infantil. Eles celebraram 500 anos como um movimento solidificado quando, em 1525, se organizaram como um movimento religioso. E adivinhem quem estava lá para ajudar nesta celebração. O que eles disseram neste momento de celebração? A semelhança do que aconteceu em 2017, quando os luteranos completaram 500 anos da Reforma, em que convidaram Roma para a celebração, e nós vimos acordos sendo feitos. Da mesma forma, agora,
Os anabatistas se esqueceram de tudo que viveram, de tudo que vivenciaram e agora convidam Roma para a plena unidade. Meus amados irmãos, quantas organizações religiosas já fizeram uma assinatura com Roma para voltar à plena unidade? Anglicanos já fizeram isto, luteranos já fizeram isto, anabatistas estão fazendo isto agora, valdenses já fizeram isto, protestantes já vêm fazendo isto. Queridos irmãos, o movimento ecumênico vai acabar com tudo aquilo que o protestantismo começou. Vejam aqui, isto é de 2 de junho de 2025. 3.500 pessoas se reúnem em Zurique para celebrar 500 anos do anabatismo. Vejam aí no subtítulo. Adoradores se alegram com uma jornada de reconciliação com reformados, luteranos e católicos. Eu fico me perguntando, se Martinho Lutero pudesse despertar hoje e ver isto, será que ele se uniria? Eu tenho certeza que não. Afinal de contas, tudo aquilo que Martinho Lutero protestou, a Igreja Católica ainda mantém. Tudo aquilo que os pioneiros anabatistas protestaram, a Igreja Católica ainda mantém. Não mudou nada. Mas agora eles dizem, vamos à unidade. Vamos ao amor fraternal. Dá para entender uma coisa destas? Só para os irmãos terem uma ideia. Quando pensamos na reforma protestante, muitas vezes pensamos em Lutero, João Calvino, Melanchthon. Mas os anabatistas foram um grupo de defensores do batismo de adultos. Em janeiro de 1525, por exemplo, na Suíça, alguns protestantes assistiram e participaram de uma das primeiras cerimônias públicas de batismo por imersão. E ainda mais, existiam anabatistas guardadores do sábado. Algumas características de grupos anabatistas antes do protestantismo mesmo, eles romperam com a religião oficial do Estado, eles não concordavam com a união entre igreja e Estado, eles voltaram à leitura da Bíblia como fonte de conhecimento de Deus, eles pregavam batismo consciente de adultos, eles rejeitavam a autoridade dos bispos ou intermediários na fé. E esquecendo tudo isto, na celebração dos 500 anos, eles convidam Roma para plena comunhão, para plena unidade. Queridos irmãos, vejam aqui. Os cerca de 3.500 anabatistas reunidos em Zurique, na Suíça, em 29 de maio, fizeram mais do que elogiar a reforma radical e a igreja global que ela deu origem, juntamente com os líderes de igrejas que outrora tentaram esmagar o movimento anabatista. Eles afirmaram que a fé em Jesus Cristo agora une os herdeiros espirituais de antigos inimigos. É agora que o sangue de Jesus Cristo une. No tempo que foram perseguidos, o sangue de Jesus Cristo não unia. O que é que mudou então? O que é que mudou? Lembram de um texto do Espírito de Profecia? Que ela diz que a igreja hoje é caluniada pelas coisas que fez no passado, mas muitos defensores do papado dizem que é injusto condenar a igreja de hoje pelos pecados do passado. Mas realmente, irmãos, não existe nada de diferente em termos de doutrina entre a igreja do passado e a igreja atual católica. Não mudou nada. Não mudou nada em termos de princípios. Não. Vamos continuar. A igreja católica compartilhou uma mensagem do Papa Leão XIV, lida por esse cardeal do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Representantes de quantas organizações, irmãos? 13 organizações globais lideraram uma procissão até essa igreja, com capacidade de 1.200 pessoas. E muitas pessoas tiveram que ficar fora. Não tinha mais espaço. As portas foram fechadas. E assim celebrou-se 500 anos dos anabatistas, convidando líderes de igrejas, convidando Roma para plena unidade. Vejam, capacitados pelo Espírito Santo, dizem eles, podemos encontrar a coragem para romper ciclos de violência. Podemos confrontar diretamente o nosso passado, não para confirmar a nossa vitimização, mas para curar as nossas feridas e a dos outros, e para reparar relacionamentos fraturados. Realmente, a ferida está sendo curada. Roma teve uma ferida mortal, mas esta ferida mortal está sendo curada diante dos nossos olhos. Vejam, Papa convida anabatistas e católicos a terem coragem de amar. Esta mensagem principal agora,
Vamos deixar de lado a doutrina, vamos deixar de lado a verdade, vamos nos amar, simplesmente nos amar. Mas eu digo para vocês, amar é falar a verdade às pessoas. Amar é mostrar aquilo que a palavra de Deus diz. Este é o verdadeiro amor. Junho começa com semana de oração pela unidade cristã. E eu sempre digo aqui no canal, meus irmãos, não existe nenhum tipo de unidade cristã com Roma. Não? Não existe nenhum tipo de unidade cristã com Roma, meus irmãos. Roma não muda. Ela é a mesma que dominou o mundo nos dias da Reforma, que dominou o mundo na Idade Média. Não existe nenhum tipo de unidade. Alguns podem dizer que eu estou exagerando. Vamos pegar então uma publicação da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vejam aqui. Vocês conhecem esse site, ANN. Declaração do Vaticano recebe Not New. Comentário de Adventistas. Isto é de 2000, mas só para os irmãos terem uma ideia. Vejam aqui. São palavras do Dr. Bert Beach, que foi diretor de Relações Interreligiosas para a Igreja Adventista lá na Conferência Geral. E ele participou muito desses eventos e ele chegou a muitas conclusões. Que, na verdade, Roma, quando fala de unidade, está falando de unidade em torno dela. Tudo que Roma está fazendo no movimento ecumênico é para trazer todos à plena unidade católica, meus irmãos. Por isso que eu digo, não existe nenhum tipo de unidade com Roma. Vejam aqui. Ele diz que a Igreja Católica Romana nunca afirmou a validade das igrejas protestantes. Não. Estão perdendo seu tempo. Estão perdendo tempo com unidades, com cerimônias de unificação. Porque a Igreja de Roma nunca afirmou a validade das igrejas protestantes. Apesar de seu envolvimento em diálogos interreligiosos ao longo dos anos, ela sempre alegou primazia como a única verdadeira igreja. Pois eu tenho que dizer que os protestantes estão perdendo seu tempo nos concílios ecumênicos. Vejam aqui, Beach ressalta que até mesmo o Concílio Vaticano II, que foi de 1962 a 1965, amplamente aclamado como tendo liberalizado a Igreja Católica Romana em uma série de áreas. Inclusive, há alguém que se gaba disto, que fala muito disto. Vocês conhecem Ganoni Diop, que diz que foi aí que a Igreja Católica mudou seus princípios. Mas o pastor Beach disse que, mesmo com esse Concílio Vaticano II, que é amplamente conhecido como tendo liberalizado a Igreja Católica Romana em uma série de áreas, incluindo sua abordagem ao ecumenismo, de forma consistente, a Igreja se refere a outras denominações cristãs como comunidades eclesiais, ao invés de igrejas. Roma não reconhece outras igrejas. A declaração, denominada Dominis Iesus, foi emitida pela Congregação para a Doutrina da Fé, que é o órgão do Vaticano. Falando em uma coletiva de imprensa em 5 de setembro, na cidade do Vaticano, o chefe da congregação, o cardeal Joseph Ratzinger, que se tornou o Papa Bento XVI, disse que o documento se destina a combater o relativismo religioso. Para Roma, não existe relatividade da verdade. É Roma a verdadeira e pronto. Não existe mais outra. Não existem outras igrejas. Vejam aqui. Segundo o documento, existe uma única Igreja de Cristo, que subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Assim, igrejas não católicas estão em uma situação gravemente deficitária em comparação com aqueles que na Igreja Católica têm a plenitude dos meios da salvação. Infelizmente, os líderes ecumênicos, Concílio Mundial das Igrejas, não lê estas informações, porque se lessem, meus irmãos, tudo isto acabaria um dia. Tudo isto acabaria um dia. Mas estão sendo levados a acreditar que há necessidade mesmo de uma unidade com Roma, que Roma mudou, agora podemos nos abraçar e chorar. Queridos irmãos, Roma tem um plano, tem um objetivo. O pastor Beach continua dizendo, mas a participação da Igreja Católica em tais organizações sempre foi baseada em uma visão monocêntrica de ecumenismo. Esta é uma crença subjacente de que as organizações cristãs devem trabalhar para a unidade,
mas com o objetivo final de se reunir sob a égide da Igreja Católica Romana, a única igreja verdadeira. Perdendo tempo nos movimentos ecumênicos. É isto que Roma quer. É isto que Roma pensa. Este é o objetivo de Roma. A revista alemã, essa aí, imprimiu trechos de um livro de Ratzinger a ser publicado no próximo mês. O objetivo, Ratzinger afirma no livro, é unir o cristianismo como uma única fé. Existem ainda mais dúvidas sobre quais são os planos. Ainda há necessidade de dizermos que o movimento ecumênico é de fato um parasita, posso assim dizer? Lemos. Houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência, tão elevado preço comprada. Ensinavam os filhos a aborrecer o papado. Sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Com certeza existem crentes fiéis em todas as denominações, inclusive na Igreja Católica. E Deus tem um convite para essas pessoas. Mas, irmãos, nós estamos vendo o mundo se unindo. As igrejas caindo nesta ideia de que Roma mudou, de que é necessário unidade, mas deixando de lado aquilo que os pioneiros defenderam, deixando de lado aquilo que os pioneiros dessas organizações fizeram para manter a Bíblia acima das tradições de Roma. Realmente é aqui onde nós estamos. E nós precisamos ter muito cuidado mesmo, com este movimento ecumênico. Bem, nós vamos terminar e amanhã nós voltaremos para dar continuidade, apresentando assim os eventos da atualidade. Vamos orar. Santo Pai, agradecemos porque o Senhor nos reveste de sua graça, de sua justiça. Somos pecadores e não somos melhores do que ninguém. O Senhor nos convida a buscar a verdade e nunca vendê-la. A amar todas as pessoas e mostrar a verdade a essas pessoas. Pois o tempo se abrevia e o Senhor virá para pôr um ponto final ao grande conflito. E todos aqueles que estiverem do lado da verdade que é Cristo, esses triunfarão. Ensina-nos, Senhor, a aborrecer tudo aquilo que não é seu, tudo que nos afasta da pura doutrina, para que sejamos capacitados a viver segundo o seu querer, Senhor. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Nos veremos amanhã, à mesma hora, para mais um vídeo. Até lá.